Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu sou o professor Rogério. Hoje é dia 22 de setembro, né? Dia 22 de setembro, início da nossa primavera, tá certo? E aí, estou aqui gravando esse vídeo para você do curso de psicologia que não teve condições de participar da nossa aula sobre atualidades, direitos humanos, na verdade, formação geral, né? Formação geral para o ENAD, a prova do ENAD 2022, né? Eu sou o professor Rogério, professor da Faculdade Pitágoras, do curso de Direito, e vou trabalhar com você agora algumas noções aí de direitos humanos, atualidades, né, dentro daquilo que nós podemos entender como a formação geral cobrada na prova do ENAD agora em 2022, tá certo? Então, fazer algumas abordagens gerais mesmo sobre essa perspectiva dos direitos humanos para que nós possamos aí ter uma, né, excelente prova, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, né? Eu vou fazer aí, na verdade, o professor Hong nos pediu para que eu fizesse um resumo do que eu falei ontem, né? À noite lá na faculdade, na forma presencial, tá certo? Então, olha só, o detalhe importante, quando você fala em direitos humanos, é importante lembrar disso, olha, todos, absolutamente todos os seres humanos merecem merecem igual respeito. Então, ao longo da história, nós construímos aí um conjunto de direitos, né? A humanidade, né, de forma consensual ou não, né, veio construindo um conjunto de direitos, de garantias, tá? Então, obviamente, nenhum indivíduo pode se afirmar melhor do que o outro, né? Se sentir superior aos demais. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo valor. Então, o que nós chamamos aqui de dignidade humana. Então, é importante que nós tenhamos aí a valorização do ser humano, né, em várias concepções. Se você buscar as concepções religiosas do passado, por exemplo, né, então nós construímos isso também, né, essa tentativa de valorizar o ser humano ao longo da história, também com base na fé, na religião, né, ao longo, né, de toda a nossa história. Então é importante que nós façamos aí essa abordagem, né, vinculada a esse quadro. Claro, né? Somos seres, pelo menos entendemos assim, dotados de racionalidade. Então, a dignidade humana, ela vem dentro de uma série de perspectivas, seja a partir da ideia de evolução dos seres, a partir da teoria de Darwin, né? Lógico que você tem consequências extremamente danosas ali pela derivação da teoria do darwinismo, como o darwinismo social, por exemplo, em que, né, justificava-se a dominação europeia sobre os demais continentes, na medida em que os demais eram considerados inferiores aos europeus, que eram considerados ou que se consideravam mais evoluídos, né? Então isso justificava uma série de questões, entre elas a colonização, a exploração feita sobre esses povos, entre outros aspectos, a escravidão, né? Então assim, a evolução humana ela caminha de forma meio que aleatória, num jogo de forças. E outro detalhe importante é que nessa linha seres humanos se entendendo superiores, promovem diversas intervenções sobre a natureza de um modo geral, tá? Bom, então a igualdade humana, né, quando você fala nessa linha de raciocínio, né, nós teríamos aí a ideia da igualdade humana, tá? Então, esse é um processo de construção histórica, né? A igualdade humana é um processo de construção e ainda não conseguimos
unanimidade, né, e nem equilíbrio nessa busca da igualdade, isso é uma construção histórica. Perfeito? Então é um elemento que buscamos, na verdade, inclusive hoje, né? Porque se você pensa nessa linha, acho que até o Rogno já passou para você aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É bom, não precisa decorar nada, né? Basta dar uma lida na Declaração dos Direitos Humanos. Nós começamos, né, com a igualdade, né? Todos nós nascemos livres e iguais, quer dizer, então há o propósito, né, vinculado também à ideia de liberdade nessa linha de busca da igualdade, tá? Ao longo da história, claro, nós tivemos desde antes mesmo da escrita, né, preceitos de relacionamento humano, né, na busca do respeito aos demais. Então, a ideia de merecer igual respeito, vamos lembrar que começamos lá com a regra de ouro, né? Que eu não vou fazer ao meu semelhante o que eu não quero que ele faça a mim. Se nós respeitássemos essas regras, talvez precisaríamos teríamos menos conflitos, menos problemas, né? Então vamos perceber que a construção, né, do que nós entendemos como o direito internacional, né, dos direitos humanos, os direitos humanos, começa nesse processo histórico lá, né, mesmo com as civilizações que não dominavam a escrita, né? Ou seja, bem antes de Cristo, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, nós já temos aí, né, civilizações estão começando a escrita, mas eu tenho ainda o predomínio de povos ágrafos, né? Mas mesmo ali eu já tinha aí uma perspectiva de relacionamento que, num dado momento, a gente entende que vai ser, né, ligado à busca do respeito, tá? Então é importante pensar que, de forma um pouco mais recente, nós tivemos ali, ó, 1215, um marco importante nessa história de construção de direitos, né, com a Magna Carta, né, na Inglaterra, com o rei João Sem Terra. E aí nós temos aqui um quadro interessante, porque nessa linha, né, da Magna Carta de 1215, nós temos a limitação do poder absoluto do rei, né? Então aqui, olha, a limitação do poder absoluto do rei. Acho que ficou. Ixi, não deu para. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Absoluto coube, né, do rei. Nós vimos agora, recente, né, ao falecimento da rainha Elizabeth II, e isso trouxe à tona discussões sobre monarquia, sobre poder, né? Então, o poder, né, ele não é absoluto. O poder do Estado, o poder estatal, aliás, não existem poderes absolutos. Então, nós temos aqui esse quadro, e aí começa, assim, né, a lógica de direito à justiça, né? Então aqui nós temos uma abordagem vinculada à ideia de direito à justiça. Veja que é interessante observar isso, que, né, tá havendo aí uma reportagem do Jornal Nacional falando sobre alguns temas importantes, né? E um deles, nessa semana, desculpa, falava sobre essa questão, né? De o Código de Defesa do Consumidor, né? Que nós não tínhamos esse acesso, né? Isso só veio a se consagrar depois, né, da Constituição de 1988 e, consequentemente, também da perspectiva de que nós temos aí, né, a edição do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, olha que interessante, né? O processo é histórico e lento. Veja que alguns séculos depois, né, por volta de 1629, né, nós temos aqui a petição de direitos, a petição de direitos, ok? E nessa perspectiva aqui nós temos a ratificação dos direitos e liberdades que foram consagrados aqui na Magna Carta, né? Ó, então nós temos aqui, né, a ratificação, quer dizer, a confirmação, né, de direitos, de direito, por exemplo, à liberdade, né? Ó,
a liberdade. Lembrando aí que impera servidão no modelo feudal, né, no sistema feudal, escravidão, né, nós estamos falando aqui de século XVII, né, o Brasil aí está nessa onda da escravidão, então direito à liberdade, né, quer dizer, conseguimos construir alguma coisa interessante, né, na evolução dos direitos e talvez hoje a gente não valorize tanto, né? Ainda no século XVII, por volta e quase no finalzinho do século, né, de 1679, né, século 17. Veja, estamos falando também de construção do Estado, né? Nesse período nós estamos tendo também outro assunto importante, mas né, não se relaciona diretamente aqui com essa construção de direitos, né, o aumento da população, né? Nós estamos saindo de uma fase de lentíssimo crescimento demográfico e aqui com poucas melhoras nós estamos tendo avanços no sentido de, né, ter uma perspectiva melhor, né, na qualidade de vida. Né? Claro, é um caos ainda, né? A Revolução Industrial ainda não aconteceu, já existe uma urbanização em curso na Inglaterra, né, principalmente pelas transformações do campo, há um volume demográfico maior, é um caos ainda, mas já temos algumas poucas melhoras, e aqui nós temos a lei do habeas corpus, habeas corpus, né? A lei do habeas corpus, né, que garante aí uma, né, proteção à liberdade, inclusive de locomoção, né? Então essa é um avanço importante também. A lei do habeas corpus, tá? Ainda no século XVII, estou falando de Inglaterra, né? Nós temos alguns outros avanços, né? Ainda nesse período aí que você tem essa perspectiva, nesse período, né, você tem aí algumas conquistas, como a garantia de liberdade pessoal, né, com o Bill of Rights, certo? Então aqui nós temos também no final do século XVII, tá? Garantias efetivas à liberdade pessoal, né? Ó, garantias à liberdade pessoal. Eu acho que eu já vou ter que apagar aqui, né, para poder, né, né, senão não cabe aqui, eu acho que não cabe, né? Mas estamos lá, propriedade privada, né, propriedade privada, lembra que é um direito fundamental inscrito aqui na Constituição, no artigo 5º, não é? E nós temos também, né, as discussões já sobre a segurança, tá certo? Então tá aí, eu vou ter que apagar, né, eu vou até sair da frente, às vezes você quer fazer um print, né, sobre essa tela, eu não tenho slide, né, eu vou escrevendo, eu gosto aqui de usar o quadro, tá? Então tá aí, né, eu vou continuar, vou apagar aqui, vou continuar esse mesmo raciocínio, né, estamos no final aqui do século XVII, tudo bem? Eu acho que já deu tempo de fazer o print, quem quiser fazer print aí, né? Ó, ou então, no caso é gravado, basta você dar o pause, né, para poder acompanhar, né, o que está escrito aqui. Mas isso aqui é só uma referência, né, para a gente fazer a discussão, tá certo? Importante também que nessa luta, né, no que se refere a formação do Estado, a busca de direitos, de liberdade, é importante pensar que no século seguinte, acho que dá para visualizar aqui, ó, 1776, não é? Nós temos um grande avanço interessante que é, ou foi, né, a independência dos Estados Unidos, né, ó, dos Estados Unidos, né, e essa perspectiva, né, de luta pela liberdade. Veja, nós estamos falando desse movimento, né, que vem aí com o Iluminismo, Revolução Francesa, estamos pertinho aqui da Revolução Francesa, estamos falando de que todos são iguais, todos, né, são livres e iguais, não é? Então essa é uma grande perspectiva. Então há uma inspiração aí, né, dessa independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né, em relação ao que acontece na Europa. Tá? Então, tanto é que a França presenteou os Estados Unidos, né, com a Estátua da Liberdade. Né? Nós estamos falando aqui de direitos também inalienáveis, direitos
inalienáveis, né, como, por exemplo, a vida e a liberdade, né? Tanto é que está lá, ó, né, no artigo 5º da Constituição do Brasil, nós temos aí essa, né, garantia, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, né? E aí esse é o cenário que nós construímos historicamente, não é invenção brasileira, né? Logo em seguida, por volta de 10 anos depois, mais ou menos, né, 1787, na verdade, 1787, nós tivemos aqui a Constituição dos Estados Unidos, né? A Constituição dos Estados Unidos, a mesma Constituição até os dias de hoje, tá? Então aqui você tem uma série de conquistas de direitos, né? Liberdade de expressão, a questão do direito cultural, né? A religiosidade, por exemplo, justiça, tá? Isso foi extremamente inspirador aqui para, né, as transformações, né, de caráter liberal aí na Europa, né? Então nós estamos falando aqui, olha, de 1789 com a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Então, a partir daqui, nós temos um novo cenário de formação, né, do poder estatal. Não é? Aqui nós estamos falando de rupturas importantes. Nós temos, por exemplo, a declaração, ela é regional, né, dos direitos do homem e do cidadão. Não é? Então, é uma declaração de direitos humanos, no entanto, vinculado aí, né, à realidade europeia, tá certo? E a outra coisa importante, né, os ideais da Revolução Francesa, vinculados, né, à base, né, do que nós chamamos de dimensões do direito, né, das conquistas graduais do direito, né? Então estamos falando aqui deixa eu mudar aqui a cor, né, de liberdade. Todo mundo conhece, já estudou nas aulas de história, né? Igualdade e fraternidade. Estamos falando aqui das dimensões, né? Primeira dimensão dos direitos individuais, né? Civis, políticos, né? A questão dos direitos segunda dimensão, né? Os direitos ligados, relacionados ao ideal igualdade, tá certo? Como os direitos sociais, por exemplo, direitos econômicos, direitos culturais, e aqui os direitos transindividuais, os direitos difusos, como nós os chamamos. E daí foram emanando ao longo do tempo, né, outras dimensões de direito, tá? Então é importante a gente observar isso, quer dizer, eu vou dar um salto aqui histórico, é um resumo, viu, gente? É um resumo. Então, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, 1945, nós tivemos aqui a criação da ONU, tá? Criação da ONU, né, em 1945, substituindo a Liga das Nações, que não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com um grande desafio para as Nações Unidas hoje, né? Você viu aí no noticiário que Vladimir Putin está convocando aí essa semana reservistas, né, numa ofensiva contra a Ucrânia. Ucrânia essa que foi, né, ocupada, invadida, pelo menos no leste, pelas tropas russas do Vladimir Putin, e temos toda essa, né, essa situação, né, que nós não víamos há tempos, né? Estamos de volta à Guerra Fria, praticamente, né, que em tese havia terminado ali em 1991 com a desintegração da União Soviética, e estamos nesse celeuma. Estou falando isso porque a ONU tem, né, como objetivo, né, substituindo a Liga das Nações, promover a paz. Promover a paz. Criada na Carta de São Francisco, em 1945, obviamente, promover a paz implica em evitar a guerra. Tivemos várias guerras ao longo, né,
do período pós-Segunda Guerra Mundial, muitas guerras. Agora, no momento, temos quase 30 conflitos armados no planeta, né? Então, assim, é importante a gente pensar nessa perspectiva. E lembrando, ó, em 1948, acho que cabe mais uma linha aqui, não é? Em 1948, só para a gente fazer a relação aqui direta, ó, no dia 10 de dezembro de 1948, né, veio a lume, né, nós tivemos aí a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Direito a ter direitos, né, e direito, né, por ser humano, é a condição inerente aí, tá? Então nós temos aí direitos e garantias inerentes ao ser humano, né? Deixa eu sair aqui da frente, daqui a pouco eu apago, né? Então se quiser aí dar uma olhada, né, no quadro, né, sem a minha presença à frente, tá? Beleza, por aí dá o pause, tu faz um print, né? Então nós temos essa linha de raciocínio, né, vinculado ao direito humano como um direito e garantia inerente ao ser humano pela condição que nós temos ligados ao valor supremo do ser humano, que é a nossa dignidade humana. Tá? Então, nós temos que sermos protegidos contra as arbitrariedades, né, impostas pelo Estado. Por exemplo, estou falando de situações, né, que levaram, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, como o nazismo, o fascismo, que não é aceitável, né? Como o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, né? O racismo oficial de Estado, tá? Então, direitos humanos são direitos indissociáveis da nossa condição como ser humano, tá? Então, é importante pensar, né, que nós avançamos, né, dentro do caráter de solidariedade, fraternidade, de direitos transindividuais, né, quando, sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, né, com o Holocausto, né, inclusive citei o caso do Holocausto, né, que mais de 12 milhões de pessoas foram mortas, né, pelas arbitrariedades, né, do nazismo, principalmente em campos de concentração. Conhecemos bem a história, temos que continuar estudando essa história para jamais esquecermos, né, as atrocidades cometidas pelos seres humanos, né, na figura, né, de Adolf Hitler e todas né, aqueles componentes do nazismo, tá? E morreram pessoas que morreram pelo fato de serem aquelas pessoas, né, judeus, testemunha de Jeová, negros, deficientes físicos, homossexuais, ciganos, enfim, não haviam cometido crime algum. Simplesmente morreram por causa de uma perspectiva, né, de arbitrariedade de alguém que chegou ao poder e tinha esse ímpeto, né, de dizimar pessoas numa perspectiva de crer, né, na raça pura, na superioridade de alguém, né, em relação ao outro. Tá? Então, a ONU traz aí para nós, então, a figura da ONU é importante, traz uma série de recomendações importantes, entra em cena também aspectos do direito internacional. Tá? Então, de certa forma, uma garantia importante, lembrando que se você der uma lida rápida, né, lá no artigo 1º, fala que todos os seres humanos são livres, nascidos em igualdade e dignidade de direitos. Então, não haveria diferenciação nessa perspectiva. Somos dotados de razão e consciência e temos que nos relacionarmos em espírito de fraternidade. Está aí consagrado, né, esse quadro, tá? Nós trouxemos isso melhor na nossa Constituição, eu até esqueci de deixar ela por aqui, né? Melhor isso na Constituição de 1988, né? Quando nós consagramos aí, né, uma série de direitos fundamentais a partir ali do artigo 5º, né? Então dá uma lidinha no artigo 5º, o artigo 6º traz aí os direitos relacionados à segunda dimensão, que são os direitos sociais, né? Construímos muita coisa interessante, né? O direito humanitário ao longo da história, principalmente aí vinculado às questões de guerra, né? Torcemos e rezamos para que não entremos,
né, numa guerra de proporções maiores, né, como o Vladimir Putin ameaçou. Tá? Temos aí mecanismos para tentar evitar esse quadro. Né? Lamentavelmente, é algo que nos assola nesse exato momento. Se não bastassem outros problemas que eu comentei com os alunos ontem, né? A questão da fome, né? No momento que a gente tem, né, tanto aparato produtivo para produzir, né, comida para todo mundo, né? Então, realmente, há muitos problemas na humanidade que devem ser efetivamente equacionados, né? E que, lamentavelmente, não estão sendo. Então, assim, é importante termos um sistema de proteção de direitos humanos, né? Há muita desinformação, eu diria, né, sobre essa questão dos direitos humanos. Algumas pessoas são não só céticas em relação aos direitos humanos, mas desprezam, né, tratam de forma pejorativa a expressão direitos humanos, lembrando que é um direito inerente a absolutamente todos nós. Então, é importante pensar isso, porque olha só, não podemos repetir fatos que, muito embora ocorram eventualmente de forma isolada, que ocorreram, né, durante a década de 30, né, com a ascensão do nazismo e do fascismo, que trouxeram, né, barbáries em nome da lei. O que é mais cruel é isso, né, que é o Estado sendo arbitrário, agressor, violento, desrespeitoso com relação à condição humana, tá certo? Então é importante a gente observar tudo isso. Claro, tem muitos temas para serem discutidos, mas eu falei muita coisa ontem, né, ontem à noite, né, dia 21, lá na faculdade, na aula presencial, trouxe para você várias questões, na verdade, deixa eu ver, acho que foram 18 questões, sendo duas abertas, né? Então, todas com gabarito, tá? Então, não vou ficar comentando aqui, porque estão gabarito. Então, você faz lá 16 questões de múltipla escolha, todas do ENAD, tá? Absolutamente todas do ENAD, com temas variados, né? Então, tem lá, inclusive o artigo 5º, se não me engano, eu não estou com a lista aqui agora, tá na minha bolsa, e eu esqueci de pegar a lista para a gente até comentar alguma coisa, mas a primeira questão, salvo engano, uma questão aberta, que traz ali, até tenho, né? Eu coloquei assim, é a questão como foi tratada. Tem lá o artigo 5º, com um inciso sobre a liberdade de expressão, se não me engano. Depois você dá uma olhadinha, tá? Então é importante observar isso. Temos questionamento, tem um outro texto sobre democracia também, sempre textos motivadores aí dentro né, do tema, e vem as questões, né, falando sobre, né, aquilo que foi trabalhado no texto motivador, com algumas questões conceituais, né, querendo saber se você, dentro dessa ideia de formação geral, que todo profissional, né, independente da área, tem que ser, né, dotado aí de conhecimento geral, né? Então isso que é importante para nós, e alguns conceitos importantes, alguns aspectos históricos, né, para a gente não viver situações lamentáveis de barbaridades, né, de acreditar em coisas, né, absurdas, como tem acontecido hoje com as chamadas fake news. Então é importante a gente observar isso, né? Eu comentei com pessoal ontem na aula uma questão sobre a síndrome de burnout, que eu acho que é a questão bem no começo lá, 2 ou 3, se não me engano, tá? É uma questão mais específica da área de vocês, da psicologia, né? É importante pensar isso. Temos questões ligadas à situação histórica, vinculada, por exemplo, à fome, à agricultura, né? Chamando aí de segurança alimentar, a fome como insegurança. Hoje, até coloquei no quadro ontem, é, a professora Moana até filmou meu quadro ontem, então deve publicar isso aí nas redes sociais. Tem uma parte falando sobre a insegurança alimentar, que é a fome severa, grave. Dados de 2017, 18 revelam mais de 820 milhões de pessoas no planeta em condição de insegurança alimentar severa, tá certo? Então é interessante, né, refletir sobre isso, né? Hoje deve estar batendo aí, né, 4, 5 anos depois do dado, deve estar quase 1 bilhão de pessoas em condição de fome no planeta. O secretário-geral das Nações Unidas ontem falou sobre a situação de guerra. Se ela piora, nós podemos realmente ter a falta de alimentos, mas não por uma questão de produção, por uma questão de guerra e de desabastecimento, né, que é a fome, que já é grave. No Brasil, atinge hoje 33 milhões de pessoas em
situação de insegurança alimentar grave, fome mesmo, né? Algum tipo de insegurança alimentar leve, né, moderada, né? Somando tudo aí, talvez você tenha mais de 100 milhões de pessoas no país, tá certo? Então é uma questão importante de ser discutida, a questão da fome, tá? As questões relacionadas à inclusão também, né, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas idosas, né, minorias de um modo geral, tá? Então, assim, interessante, eu não sei com qual frequência, mas o Jornal Nacional tem feito algumas matérias interessantes. Ontem parece que foi sobre a questão indígena, tá? Que também é uma discussão importante. Eu não sei qual questão, mas uma questão sobre a questão de acesso à justiça, e fala da morte de Marielle Franco, né? Uma questão aberta, tá? Então dá uma olhadinha nela, coloquei lá uma ideia de resposta, tá certo? Falamos de transgênico, ontem eu comentei, né, sobre a questão dos transgênicos também, tá bom? E né, porque o Yuval Harari, que é um pesquisador israelense, ele autor do livro Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, e agora também notas sobre a pandemia, né? E ele fala no livro Homo Deus que, pela primeira vez na história, tem mais gente morrendo pelo excesso de comida, doenças associadas a uma alimentação inadequada, comida industrializada, veneno demais, do que com fome ou pela fome, pela falta. Então, eu tenho quase 1 bilhão de famintos. E agora eu já tenho mais pessoas morrendo por doenças causadas por alimentação inadequada, industrializada, envenenada e assim por diante, né? Então, essa é a condição que a gente tem aí, né, de discussão. Eu acho que nós paramos nosso debate ontem, nessa conversa, nossa aula, aí nessa temática, tá? Falei de uma questão ambiental também, né? Então depois dei uma lida no artigo 225 da Constituição, falando do meio ambiente como um direito fundamental, né? Acho que foi a última conversa nossa lá na aula de ontem, tá certo? Então, o artigo 225 fala da Constituição, né, do direito fundamental ao meio ambiente, né, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, quer dizer, eu preciso ter um ambiente adequado, saudável, equilibrado do ponto de vista ambiental para eu manter a saúde. Não basta ter momentaneamente ausente a doença na minha vida para eu estar saudável. Preciso de um ambiente saudável, trabalhar num ambiente saudável, né, e assim por diante. Então, é uma discussão vinculada ao desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, esse é um aspecto importante. Tá? Temos questões específicas de direitos humanos, né? Acho que é uma questão, não sei se é aberta ou fechada, né? Tem uma questão de direitos humanos específica lá na lista de exercícios, tá? Então é importante também dar uma corrida de olho. Eu acho que o Romulo tem essa lista, inclusive, impressa, né, para você, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção, tá certo? Espero que você, né, faça uma excelente prova, que seja aí um excelente profissional, que faça a diferença na vida das pessoas, porque é isso que nós estamos precisando nesse momento, no momento que vivemos tantos problemas no Brasil e no mundo, tá? Esperamos que a guerra não aconteça, esperamos que consigamos evitar a guerra e realmente promover a paz, que é o propósito da humanidade, ok? Então, um grande abraço, muito obrigado.